Santa Ceia também é um mandato, viu, de Jesus. Quem sabia disso? Então é uma obrigação nossa participar da ceia. Amém? E eu vou falar um pouquinho aqui sobre Santa Ceia e também falar um pouco de algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas esse pouquinho que eu quero falar vai tirar a dúvida também, às vezes, de muitas pessoas que ainda estão com aquele impedimento para tomar a Santa Ceia por causa de medo ou religiosidade. Sabia que tem gente que tem medo de tomar a Santa Ceia? Santa Ceia não era para ter medo. Uma coisa tão bonita, é igual pessoas que têm medo do Espírito Santo. Eu não entendo, porque às vezes a pessoa tem medo de tomar a Santa Ceia, mas não tem medo de receber a presença do Espírito Santo. E eu acredito que se você abrir o coração, todo mundo aqui é tocado pelo Espírito Santo. É ou não é? No final, quero tirar um tempo até orar pela igreja. Eu tenho certeza que o Espírito Santo toca quem abriu o coração. Claro que existem algumas coisas que não é vantajoso você tomar a Santa Ceia, que eu vou estar explicando. Mas não pode ter medo de tomar a Santa Ceia. Amém? Não pode ter medo. Tem que tirar o medo do coração. Agora, se você é uma pessoa que não tem compromisso com Jesus, aí é outra coisa. Eu fui criticado porque disseram que aqui todo mundo pode tomar a Santa Ceia, que eu não proíbo ninguém, nem vou proibir. Eu não proíbo mesmo, não. Eu aconselho. Amém? Eu não posso mandar na vida de ninguém. Eu posso mandar? Eu não posso. Eu posso aconselhar. Mas proibir, jamais. Aí se disser, mas então sua igreja é de qualquer jeito. Então a de Jesus era também, porque ele não proibia. Me prove que ele proibia. Eu vou provar biblicamente que Jesus não proibia. E deu ainda a ser para um traidor ainda, sentado na mesa. E deu. Mas aí, sim, aí disseram por aí que eu também não prego a Bíblia. É verdade, igreja? O que eu mais falo é versículo da Bíblia. O que eu mais ensino é a Bíblia. Eu não me a Bíblia diz assim, tem um versículo lá em Provérbio. Coloca umas cadeirinhas, tem pena desses jovens aqui. A Bíblia diz lá em Provérbios que o pastor deve procurar saber o estado da ovelha. Eu recebi essa palavra dia 31 de 2020, o ano passado. Está longe, não está? Presta atenção aqui. Glória a Deus. Procura saber o estado da tua ovelha. E meu coração está se inclinando para 2022 eu ficar mais apagar a luz aí do lado. Para ficar atento com o estado das ovelhas nesse ano, daqui para frente, né? Mas, e saber do estado da ovelha, ajudar, orientar. Porém, irmão, quando a pessoa quiser ir para o inferno, ela vai, né? Nem eu que estou levando ela, não. Eu estou procurando levar ela para o céu. Conduzir ela para o céu. Mas se ela quer ir, eu vou fazer o quê? E quando a pessoa diz, mas aquela igreja é cheia de gente mundana. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui tem gente convertida, nascida de novo, que serve a Deus com integridade de coração. Como também tem gente do mundo sentada aqui, que ainda não largou o mundo. Como é que eu vou alcançar os perdidos se eu mandar essas pessoas que não têm compromisso ir-se embora? Quem está entendendo? Mesmo que essas pessoas estejam no mundo ainda, fumando, bebendo, fazendo coisas erradas, pode vir para cá, você será bem recebido, eu não vou maltratar você não. Eu vou ensinar a palavra para você se converter. Porque o propósito do Senhor é que essas pessoas sejam convertidas e transformadas. Amém? Olha para seu irmão e diga, então, meu querido, tenha misericórdia daqueles que ainda não foram libertos. E ore para que eles sejam. Eu estou dividindo a igreja, né? Eu olho e vejo, aqui é um membro convertido ao Senhor Jesus, mas aqui tem algumas pessoas que ainda não foram convertidas.
mas estão aqui e são pessoas. E eu amo essas pessoas. E Jesus ama essas pessoas. E eu pedi a Deus hoje sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para alcançar aqueles que estão perdidos. Porque tem gente dentro da reunião. Não estou dizendo dentro da igreja, porque dentro da igreja são os que se converteram. Porque às vezes a pessoa pensa, olha aqui que está dentro da igreja. Não, você está dentro de 4 paredes. Dentro da igreja é quando se converte ao Senhor Jesus. É quando se entrega a vida. Quando renuncia. Amém? Aí você está dentro da igreja de Cristo. Aí você se torna um discípulo de Cristo. Agora, para se tornar um discípulo de Cristo, olha para seu irmão e diga assim, é necessário você deixar ser discipulado. Se não deixar, como é que vai se tornar um discípulo de Cristo? E deixa eu te dizer, não fique insubmisso não, como aquelas pessoas que dizem assim, não, quem manda na minha vida é Deus, eu só obedeço a Deus, eu faço o que Ele quer. Esse aí é o pior rebelde que tem. Porque o próprio Jesus disse assim, ide pelo mundo e fazei discípulo. Então, eu tenho a obrigação de fazer discípulo, mas também tenho a obrigação de ser um discípulo. Que autoridade eu tenho para discipular o pastor Diego se eu não me submeter ao meu pastor? Que autoridade eu tenho de... Oi? Tá chiando? Botou separado o adaptadorzinho? Glória a Deus. Que autoridade eu tenho de corrigir David, discipular, se eu não tiver alguém que me discipule? Amém? Mas voltando para a Santa Ceia, que é o que Deus quer que a gente fale, o que eu comecei falando, eu queria ler aqui Mateus capítulo 26. Primeiramente eu queria ler o versículo 17, eu não sei se estava no 17, se não tiver, volte aí o 17. Versículo 18, pula para o 18. Lê junto comigo aqui. Quero que você leia junto comigo. Pode deixar na RA, viu? Todo mundo lê. Todo mundo, viu? Todo mundo, que é para quando alguém chegar e disser assim, não, mas ele não está ensinando a Bíblia, não. Lê aí a Bíblia. Pode ler enquanto eu ajeito aqui. É ok. Mateus 26, 18, Jesus estava se programando para celebrar o quê? Páscoa. Não era Santa Ceia, não. A Páscoa era uma coisa, a Santa Ceia é outra. A Páscoa se celebrava no Antigo Testamento. Crente não celebra Páscoa mais não, irmão. Não estou falando para você falar mal do dia da Páscoa, você tem que usar a sabedoria. Não é porque você tem que ensinar seus filhos. Dia da Páscoa se fala muito de chocolate e tal. Né? Eu sei que criaram uma doutrina para excluir o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, mas você pode comprar um chocolate no dia da Páscoa para seu filho e dizer, ok, esse chocolate para você, mas eu vou aproveitar e ensinar o verdadeiro significado da Santa Ceia. Então a Páscoa era uma coisa, a Santa Ceia é outra. A Páscoa se celebrava no Antigo Testamento, amém? Que foi a libertação dos israelitas lá do Egito. E Deus determinou aquela festa como uma lembrança. Jesus celebrou a Páscoa. Mas Jesus fez a transição da Páscoa para a ceia. Quem está entendendo? Porque a ceia representa a morte e ressurreição do Cristo. Glória a Deus, vocês estão entendendo? E ele estava ali junto com os discípulos, celebrando a Páscoa e comendo a Páscoa. Era um costume, e eu acho muito bonito, isso tem a ver com os grupos de relacionamento nas casas, onde a gente fica, comer junto. Você sabia que comida está relacionada com comunhão? Isso aqui é comunhão. Por que existe tanta propaganda das cervejas? E você acha que o diabo não está por trás dessas propagandas, não? E nessas propagandas, como é que eles fazem? Botam um banquete lá,
várias pessoas sentadas tomando cerveja e uma mulher nua servindo. Mas aquilo é uma comunhão deles, criada por Satanás. Verbo no lar é uma comunhão criada por Deus. Tem comida também ali, porque a comida envolve comunhão. Sempre eu vou lá na casa da irmã Luda, eu digo, bota o café no fogo, significa comunhão. Chego lá, eu só gosto de café quente. E nós começamos a falar de Deus, da palavra, comunhão. Está sendo feito um verbo no lar lá. De vez em quando eu digo, vou para o sítio. Aí pá, para o sítio, comunhão, bota o café no fogo que eu vou levar os pão. Amém? Quem for no verbo no lar, não espere só a pessoa que tem o verbo no lar, leva um pãozinho, uma creme caquezinha também para ajudar lá. Amém? Mas era uma comunhão. E a Bíblia diz que eles estavam lá. Agora eu quero que Bruna salte aí para o versículo 26. Dentro dessa comunhão, eles sentados, eu acredito, numa mesa, eu não sei dizer. Tem aquelas fotos, né, de Jesus compartilhando a ceia. Não sei dizer realmente como foi. Mas provavelmente houve ali um banquete. Que eles estavam comendo a Páscoa. Falando, Jesus explicando. Olha que momento gostoso. Jesus explica. É bom, né, quando a gente fala da palavra. O verbo no lar é isso. Falar da palavra, todos participando. E eles comendo ali a Páscoa. E se fortalecendo. E Jesus dando instruções ali naquele momento. Veja que a Bíblia diz, enquanto comia. Isso é continuação, o capítulo 26 é continuação do texto do versículo 18 que eu li. Então está se falando da Páscoa. Amém? Esse texto, juntando com aquele versículo 18, com o contexto, é porque eu dei um salto para não se prender muito, mas está falando da Páscoa. Amém? E junto com Jesus estavam sentados os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus estavam incluídos um que se chamava Judas. Diga Judas. Diga o traidor. Nós temos 2 Judas aqui. Diego e o Anderson ali sentado. Mas é Judas o bom. Eu boto o bom. Sei como ele disse, nós tem 3 e tu? Ele me chama de Judas também. Só que eu sou o bom, viu? Então, eles estavam lá nessa comunhão, compartilhando o pão. Judas, o traidor, estava lá. E os 11 discípulos de Jesus também estavam lá. Olha para cá. Não vá ler a Bíblia agora, não. Lê aqui na tela ou só lê na sua Bíblia quando eu ler. Para não desconcentrar, tá certo? Amém? O momento de ler assim, para se edificar pessoalmente é em casa. Então, eles estavam lá em comunhão, estava Judas, diga Judas o traidor e os outros 11. Você sabia que quando Jesus estava lá no jardim de Getsêmani, orando, que ele já estava percebendo que seria naquela noite que ele seria preso para ser condenado injustamente? Você sabia que naquele momento que os guardas prenderam Jesus, todos os discípulos abandonaram ele? Quem sabia? Dá glória a Deus? Todos abandonaram. Você sabia que teve um que pegou a espada e fez vup, torou a orelha de um. Você já viu isso? Tem gente que diz, mas rapaz, o cabo certeiro acertou na orelha. Não, ele deu na cabeça, é porque ele errou. Pedro era muito ignorante. Se eu não me engano, foi o próprio Pedro que fez isso. Ele era muito ignorante. Ele era, eu vou dizer a você, apóstolo Pedro, São Pedro, da Igreja Católica, ele era um jumento. Lê a Bíblia que você vai ver. Depois ele se converteu. Ele era daquele tão ignorante que Jesus disse, vocês vão me abandonar. E ele disse, eu não abandono o Senhor, não. Jesus disse, ainda hoje me negarás 3 vezes. Foi assim ou não foi? Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Antes que o galo cantou, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro traiu Jesus ou não traiu? Traiu Jesus.
Os outros tudo traíram, todos abandonaram. Porque eram pessoas com defeito, com falhas. Mas Jesus os amava, eles. Jesus estava comendo a Páscoa com ele. Naquele momento, Jesus entendeu que era um momento ideal de estabelecer a ceia, que representa o novo pacto. Pacto em Cristo. Diga, o pacto em Cristo. A aliança, diga, a minha aliança com Cristo. Demonstra a minha aliança. Isso aqui não é uma coisa qualquer, não. Tem poder na ceia. Quem quer... Eu vou dizer uma coisa. Isso aqui é o melhor remédio que você pode tomar, é a ceia. Se você tomar como qualquer coisa, é qualquer coisa. É só um copo de suco com um pedaço de pão. Se você tomar entendendo a simbologia que está por trás disso, aí é diferente. Não diga uma coisa dessa não, pastor. Eu digo. Porque quando Jesus cuspiu no chão, fez lama e passou nos olhos do cego, existia um propósito. E Jesus disse, vá lavar. Quando ele lavou, ele voltou vendo. Aí eu te digo, o cuspe tinha algum efeito? Tinha? Não, mas a fé da pessoa que obedeceu fez um efeito grande. Porque ele precisava de um milagre. Dá um glória a Deus. E aqui está o banquete de Jesus oferecendo um milagre para você. Por que você vai ter medo de tomar a ceia? Por que vai ter medo de tomar em condenação? Pode ter medo. Você faz parte ou não faz da família de Jesus? Agora eu não te aconselho você tomar a ceia se você não faz parte da equipe de Jesus. Se você faz parte da equipe de... Quem é que faz parte da equipe de Jesus? É aquele que rendeu a sua vida a Ele. Agora aquele que fica com vergonha, aquele que não tem compromisso, não está dentro da equipe de Jesus. Se você estiver dentro da equipe de Jesus, se a sua vida foi dada a Ele, se a sua vida foi entregue a Ele, por que não tomar o pacto que Ele fez, a aliança, o propósito? Olha para seu irmão e diga, o pacto é que te mantém firme, te mantém forte. Diga, o pacto pode combater doença também, porque é o pacto do sangue de Jesus. Agora eu não digo que não tem objetivo, não é bom, não será legal para você. Uma pessoa com coração cheio de ofensa, de mágoa, sem liberar perdão, feito um abestalhado, participando da ceia aqui. É abestalhado. Abestalhado. Diga um negócio desse, não, pastor, que eu estou ofendido. Abestalhado 10 vezes. Se achar ruim 1000 vezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tua ofensa interrompe tuas orações e atrapalha o pacto. Por que Jesus disse, se bater na tua face, vira a outra? Para não atrapalhar o pacto. Você não perde com isso, não. Olha para sua irmã e diz, você não perde com isso, não. Não vai perder por causa disso, não. Você vai ganhar. Guarde seu coração. Guarde, proteja. Proteja para que não seja contaminado, porque o diabo está querendo contaminar o seu coração. Nós somos cristãos e temos que nos manter puros, conservados, separados. Você não é pouca coisa não, meu filho. Você é filho de Deus, com direito de comer o melhor dessa terra. Então seja separado, seja santo, purifique-se, separe-se. Sua vida é de Deus. Mulher, não entregue a sua vida a qualquer macho, não. Veja se ele é batizado no Espírito Santo. Veja se ele é um homem de excelência. Veja se ele tem temor de Deus acima de tudo. Você é separada, você é santa. Não deixe ninguém te enganar. Amém? Diga glória a Deus.
Então, quando eles comiam a Páscoa, vamos ler aqui? Quando comia, aí tem uma vírgula. Quem sabe que vírgula é uma paradazinha, uma pausazinha? Amém? Se não tivesse essa vírgula, teria assim: enquanto comia a Páscoa, tomou um pão, aí já era, está falando da ceia. Não, mas tem uma vírgula. Uma vírgula está dizendo: enquanto comia o quê? A Páscoa. Aí agora ele entra na ceia. Tomou Jesus o pão. O pão. Amém? Tomou Jesus o pão e o deu aos seus discípulos. Quem eram os discípulos de Jesus? Tudo perfeito. Tudo perfeito. Pastor, dá a ceia a qualquer um. Eu não proíbo, não, eu oriento. Agora, se eu errei, Jesus errou também. Porque ele deu a ceia a Judas. Se eu estou errando, Jesus errou também. Porque deu a ceia aos 11, aos 12. E os 12 foram tudo traíra. E Jesus amou e amou até o final. E quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, digo: o meu rei ressuscitou. Por isso que eu não tenho medo da morte. Pode dizer: por isso que eu não tenho medo da morte. Porque se ele ressuscitou, diga: eu vou ressuscitar também. O meu rei ressuscitou. Amém? E quando ele ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, apareceu a algumas pessoas. E uma delas, ele disse assim, ele ficou com o amor de Jesus é tão grande, que Pedro foi aquele que ia dando a espada na cabeça, acertou na orelha do cabo. E Pedro saiu desiludido. Pedro não queria mais compromisso, não. Pedro estava com um senso de condenação, que não merecia, eu não mereço. Não tem aquela pessoa: eu não mereço. Eu não mereço nada. Veja o preço que Deus pagou por tua vida. O preço de sangue. Por que você não merece? Nunca diga isso não, viu? Nós não merecíamos por causa do nosso pecado. Amém? Mas mesmo com o nosso pecado, Ele quis assim. Porque Ele nos ama. Amém? Mas quando Pedro saiu desiludido, porque os relatos bíblicos contam, a Bíblia diz que Pedro, depois que Jesus morreu e ressuscitou, uma das primeiras coisas que Pedro fez, que Pedro antes seguia a Jesus, estava fazendo a obra com Jesus. Mas Pedro agora disse: eu vou pescar, quer saber mais da obra não. Em outras palavras, eu vou trabalhar, viver minha vida, quero saber mais de igreja não, quero saber mais de nada não. Ele estava com senso de culpa. Sabe o que é que Jesus disse? Toca aquele louvor aí poderoso. Toca aqui no teclado. Sabe o que Jesus disse? Avisa aos teus. Deixa eu coisar aqui, tocar ali. Que a unção vai vir assim forte. Eu queria que ajudasse, balanceasse aí. Sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim, ó: vai, avisa aos teus e avisa a Pedro. É tão bonito o amor de Jesus que ele sabia que Pedro estava, em outras palavras, Pedro estava depressivo. Pedro tinha desistido de tudo. Mas Jesus não desistiu dele não, meu irmão. Olha para você, irmão, e diga: Jesus não desistiu de você não. Nem nunca vai desistir. Você pode até desistir, agora ele não desiste não. Porque quando Pedro disse: eu vou viver minha vida, decepcionado, negou. Imagina, negar o autor da vida. Quantas pessoas não têm negado o autor da vida? Negando o autor da vida, imagina. Eu acho que ele estava com senso de culpa, dizendo: rapaz, eu não mereço, eu neguei o meu Senhor. Aquele que eu vi fazer tanto milagre, vim morto ressuscitar, eu neguei o meu Salvador, não mereço. Jesus vê todas as coisas, meu irmão. Cada lágrima que você tem derramado, cada momento de dificuldade, Jesus tem assistido, tem visto. E quando Pedro estava
lá decepcionado, que foi trabalhar, Jesus disse àquela, se eu não me engano foi Maria Madalena, vai e avisa aos teus, e aí diz assim, especifica, e a Pedro. E a Pedro. Porque Pedro estava se perdendo. Aí especifica, avisar Pedro. Sabe aqueles 12 que Jesus não negou de dar a Santa Ceia? Sabe aqueles 12? Um deles se perdeu porque escolheu se perder, foi Judas. Porque haveria ainda perdão para ele, por causa da misericórdia de Deus. Mas os outros não se perderam, não. Sabe por que não se perderam? Se Jesus tivesse, não vou dar ceia para vocês, não merecem. Vocês não merecem? Jesus não olha assim não, meu irmão. Jesus não olha assim não. Ele deu porque ele creu. Esses homens se entregaram verdadeiramente a ele, se tornaram apóstolos. Aleluias! Aleluias! Olha para seu irmão e diga assim, quem vai escrever a sua história é você. É você que vai escrever a sua história. Então você não precisa ter medo de tomar ceia. Eu só quero que você saia daqui com o coração em paz. Deixa falar o que quiser. Diego disse no último dia do ano uma palavra que veio profunda e entrou no meu coração. Eu disse, essa é para mim. E pastor Diego disse assim. Ele disse assim, sabe o que é maturidade? Maturidade é você ver os outros falando de você e você não fazer nada. E você nem se justificar. Eu digo, é para mim. E eu recebi, eu entro esse ano. Assim, e eu fiquei pensando assim, eu meditando sobre essas coisas. E eu dizendo, eu tenho um defeito, que eu fico tentando me justificar. Mas a partir de hoje eu não fico mais não. O Espírito Santo foi e trouxe um versículo, eu me acordei que o Espírito Santo fala. Ele fala. E ele deu um versículo para mim, esse versículo dizia assim no meu coração. Aquela passagem de Jesus Cristo. Quando foi levado como ovelha para o matadouro. Jesus para o matadouro, para ser morto. Injustamente. Como ovelha levada para o matadouro. E a Bíblia diz, e não abriu a sua boca. Você está entendendo? E não abriu a sua boca. Tempo de maturidade. Cadê a telazinha do tempo de maturidade? Ano de maturidade. Essa tela nós vamos colocar aqui todo domingo. Todo domingo nós vamos colocar essa tela. Ano de maturidade 2022 e ano de crescimento espiritual. E você que está aqui, presta atenção, que não deu a sua vida a Jesus ainda. Está esperando o quê, meu irmão? Você é negar a Cristo. Você está negando a Cristo. Teu Salvador que está te oferecendo a salvação para a tua alma e você negando a Cristo. Morreu um pai da nossa irmã hoje aqui, que eu fui visitar a família, e quando eu cheguei lá conversando com a esposa dele, ela disse assim, a gente chamava ele para ir para a igreja, mas ele disse assim, um dia eu vou, Deus vai preparar, o dia eu vou, Deus vai preparar, o dia é hoje, meu irmão. O dia é hoje, que é o dia que você está vivo. Esse é o dia. Deixa eu te dizer, se você não fez um compromisso, precisa fazer. Olha a aliança ali. Isso aqui representa o compromisso. Tem gente que fica botando dificuldade, porque só pode se tomar se for batizado. Deixa de frescura. O pacto é quando você nasce de novo. Nasceu de novo, eu já vou tomar. Agora se tiver uma piscina aqui, tem piscina aí, pastor? Tem não, mas nós vamos providenciar e depois nós batiza logo. Tem para que esperar não. Não, deixa eu esperar, eu me preparar. Preparar para quê, meu irmão? Tu não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Preparar para quê? Abre os olhos. Observa as oportunidades que o Espírito está dando. Oportunidade de salvar a nossa alma. E eu não posso negligenciar. Como a própria Bíblia diz, uma tão grande salvação. E eu negligenciar a salvação?
Negligencie não, meu irmão. Tem um versículo na Bíblia, eu dei um monte de versículo ali a Bruno, não limpo quase nenhum. Mas eu vou ler pelo menos esse aqui, João 11, 25. Já vou pedir para o pessoal louvor ficar esperto aí, já me ajudando. João 11, 25. Lê junto comigo, olha o que a Bíblia diz. Eu quero que você leia em voz alta, com vontade mesmo, já. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Queres mais o que, irmão? Ainda que teu corpo vá para... Como é que chama? Não. Caixão que chama paletó de não sei. Paletó de madeira. Ainda que seu corpo vá para o paletó de madeira. Ainda que pessoas chorem no seu túmulo. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque seu espírito é eterno. Digo, meu espírito, ele é eterno. Então não morre nunca. Sabe quem é que morre? Não é o que está indo para como é o nome? Paletó de madeira. Quem morre é quem morreu sem Cristo. Esses são os que morrem. Porque já estão definidos para o lago de fogo. Mas quem morreu com Cristo não morre. Transfere. Aleluias. Levante as suas mãos e adore. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome, nome de Jesus. Outra vez, poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Canta, vai. Bem baixinho, vai. Canta todo. Acompanha, igreja. Com Deus Altíssimo. Aleluias. Eu de tua glória. E revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Canta, igreja. Jesus, meu rei. Ó, quão lindo. Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer assim. Não vamos ficar em espírito de adoração. Os diáconos vão servir a ceia. Se você se sentia condenado, a partir de hoje, ore ao Senhor, se acerte com Deus. Pronto, só isso. É simples. Faça uma oração de fé. Só uma oração, só uma, pastor, só uma, e Ele te ouve, e Ele perdoa os teus pecados. Só uma. Agora, se não é viável você tomar a ceia se você não tem um compromisso com Jesus. Não é viável você tomar a ceia se você não fez essa aliança, se você não nasceu de novo. Porque Jesus, quando Ele separou aqueles 12 que estavam seguindo Ele. Mesmo com as falhas, mas estavam seguindo. Aí eu te pergunto, você tem seguido a Jesus? Não, pastor. Então decida-se.
Você já confessou Jesus como Senhor? Não, pastor. Então, eu posso orar hoje por você aqui na frente. E você faz a sua confissão de fé, rende sua vida a Jesus, expõe publicamente. O pastor tem que ser na frente dos outros. Seria bom. Porque a Bíblia diz que aquele que me negar diante do Pai, eu negarei diante dos anjos do céu. Aquele que me confessar diante do Pai, eu confessarei diante dos anjos do céu. Aleluia. Dinheiro não vale nada, carro não vale nada, prédio não vale nada. São coisas que Deus quer nos dar. Amém. A melhor coisa que você pode ter é a segurança da sua salvação, da sua alma. O resto é resto. O resto é resto, eu estou dizendo. O resto é resto. Sua vida. A Bíblia diz lá no livro de Marcos 8:34. Eu vou ler aqui enquanto eles estão entregando aí. Marcos 8:34, que era um dos textos que eu ia ler. Nós íamos falar, mas eu não vou falar detalhadamente. Mas Marcos do 34 ao 38 vai ser falado lá no Verbo no Lar, tá certo? Fica ligado aí o pessoal do Verbo no Lar, tá bom? Do 34 ao 38. O versículo 34 diz assim: então convocando, só vou ler o 34. Então convocando, Jesus convocando. Está uma convocação. Sabe o que é uma convocação? Quem sabe? Convocação, meu irmão. Se você for convocado para o exército, você faltar, você é preso. Convocação. Pastor Diego fez uma convocação quando ele falou, deu os avisos. Convocação para terça-feira, oração, estudo sobre dons espirituais. Convocação. Convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, quer vir, você está na tela, tá? Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim. Tem alguém que quer vir após Jesus? Quer não, irmão? Quem quer vir? Se alguém quer vir após mim, quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sua cruz não é aquele teu marido que está dando trabalho não, viu? Tem a minha cruz, essa peste é a minha cruz. Não tem nada a ver com sua cruz, não é a doença. Ah, Jesus botou essa doença, é a minha cruz. Não, isso é uma ação maligna. Repreenda. Sua cruz é a sua renúncia. É deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Carrega. Olha para seu irmão e diga: carregue, meu irmão, a sua cruz. É bíblico. E aquela pessoa que diz: eu vou carregar o que Jesus carregou. E é para carregar. Renúncia. Cruz significa, sabe o quê? Desprendimento. Desprendimento? Olha para cá. Deixa o diácono se vir. Olha para cá. Você sabe o que é desprendimento? Quem sabe? Quem já ficou bem pertinho de morrer aqui? Levanta a mão aqui. A Yara. Uma coisa séria. Ela ficou mesmo, eu me lembro. Quando você está bem pertinho de morrer, que você vê a morte, você se importa com alguma coisa? Com a sua casa, seu carro? Você se importa com o dinheiro que está guardado? Se importa, Yara? E por que isso acontece? Se você nunca passou perto da morte, eu vou te dizer. Porque o diabo tenta jogar o medo, né? Ele tenta. Mas quem é crente não pode ter medo da partida, não. Mas por quê? Porque quando você sabe que está saindo, indo dessa daqui para outra,
você vê que toda a riqueza que você tem é inútil, serve para nada. Aí nesse momento, se chegar e você está aqui, você sabe, está vendo que a morte, acho que não tem mais solução, foi diagnosticado, que está repreendido, mas só trazendo uma reflexão. Você vê que a morte está chegando e você... mas estão andando no teu carro novo e deram um cavalo de pau lá, e você não está nem aí. Estão gastando teu dinheiro e você não está nem aí. Pô, como é que vai estar se eu estou já saindo dessa dimensão para outra? Mesmo sem querer, você se desprende, meu irmão. Você se desprende. Se desprende. Cruz é isso. Jesus levando essa igreja ao desprendimento. Eu não quero trazer um senso de condenação e de culpa para você, não. Eu quero trazer uma reflexão de maturidade e de crescimento espiritual. Quem está entendendo? Eu quero que você usufrua do melhor dessa terra, porque é propósito de Deus. Mas quero que você seja desprendido. Vida renunciada. Tomar a sua cruz. Carregar a sua cruz. Sua vida nas mãos do Senhorio de Jesus. Aleluia. Você está entendendo? Fique de pé. Aleluia. Poderoso. Poderoso esse nome, é o nome. Vai. De Jesus, meu rei. Eu queria a ceia para mim. Nome é poder.